Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que é que a Coreia do Norte pode oferecer a Putin? Rare indeed. It has been nearly a quarter of a century since Vladimir Putin visited North Korea, 24 years. The two men did meet in Russia last year, but this is the first time ever that Putin has visited North Korea since Kim Jong-un became leader. Há mais de 2 décadas que Vladimir Putin não visitava a Coreia do Norte. A última visita aconteceu pouco tempo depois de ser eleito para um primeiro mandato, numa altura em que o Ocidente ainda acreditava que o novo presidente russo iria enterrar de vez o passado da Guerra Fria. 24 anos depois, o mundo é completamente diferente. No meio de uma guerra na Ucrânia, Putin procura apoios que lhe permitam fazer frente a uma ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Qual é o interesse da Rússia na Coreia do Norte? E o que é que Pyongyang pode ganhar com Moscovo? São questões para a conversa com Jorge Tavares da Silva, professor da Universidade da Beira Interior e especialista em assuntos internacionais. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 19 de junho. Bem-vindo, professor Jorge Tavares da Silva. Viva! Professor, esta viagem acontece a convite do líder norte-coreano Kim Jong-un, um convite feito já há 9 meses, quando se encontrou com Vladimir Putin em Vladivostok, no extremo oriente russo. Vamos também aqui contextualizar um pouco esse encontro de então. Ele surgiu já num contexto de maior aproximação entre os dois países, obviamente já em plena guerra da Ucrânia. Sim, é decorrente da guerra da Ucrânia este encontro. Na realidade, a relação bilateral entre estes dois países estava, se quisermos, de alguma forma morna. Ela não era primordial nas relações externas da Rússia, mas passou a ser muito necessária para a Rússia, e a Coreia do Norte aproveitou as circunstâncias para também tirar dividendos nos seus interesses estratégicos. Portanto, há aqui um aproveitamento da situação, ligando-se ao mundo, eu vou-lhe chamar o mundo dos sancionados. Porque, repara, o sistema internacional, ele funciona ou procura-se que funcione. Há aqui uma tendência para criarmos uma certa ordem internacional, com regras, com o direito internacional a funcionar, com instituições. E quando há países que, por alguma circunstância, eles deixam de conseguir funcionar ou deixam de querer funcionar nesse sistema internacional, procuram alternativas. E procuram alternativas em estados, neste caso um Estado pária, um Estado que está fora do sistema. É quase como no Velho Oeste, quando não, quer dizer, procurar no fundo, nos fora da lei, parcerias para poder funcionar. É um pouco isto que acontece e, portanto, a Rússia está-se a virar para o mundo onde consegue funcionar, para o mundo que lhe permite dar munições, que permite ter aqui alguma cooperação do ponto de vista militar, e é um mundo sancionado, é um mundo que, repara, o Irão, a Coreia do Norte, a própria China, com o embargo de armas durante muitos anos, que obrigou e fez a relação entre a Rússia e a China fortalecida por causa disso. Portanto, é um mundo dos sancionados, é um mundo dos pária, é um mundo onde a Rússia de Putin, que, como sabe, está isolada internacionalmente. Nós ainda agora vimos neste encontro, nesta Cimeira da Paz, que não foi unânime, mas foi muito substancial a Ucrânia ter encontrado um conjunto de parceiros para dialogar. Ora, a Rússia fora deste sistema, a Rússia fora, em grande parte, do mundo mais primordial do ponto de vista político, vai encontrar nestes parceiros, nestes quase fora da lei, vai encontrar algum aconchego diplomático e político, e é isso que está aqui a acontecer. Isso já tinha acontecido na tal viagem de Vladivostok, também a Coreia do Norte, que é o país mais sancionado do mundo. É muito triste que a Rússia, que funcionava no sistema internacional e participava no sistema internacional, repare que estamos a falar de um país que é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um dos principais países do mundo, e é triste ver a Rússia de Putin, a aparecer ao lado deste país mais sancionado do mundo. Eu acho que esta imagem é verdadeiramente trágica para as relações internacionais e até perigosa, muito perigosa, e é isso que estamos a assistir. Portanto, a Coreia do Norte aproveita aqui o oxigénio que a própria Rússia lhe dá, e vai encontrar-se primeiro em Vladivostok e agora vai aproveitar naturalmente para ir buscar muita
tecnologia, particularmente à Rússia, para o seu programa nuclear, que é um programa ameaçador para a região da Ásia, vai encontrar nesta Rússia uma possibilidade, vai buscar um bocadinho de oxigênio para poder funcionar no sistema internacional. É esta parceria que nós estamos aqui a encontrar que vai agora ser, pensamos nós, reforçada com esta visita. This is Pyongyang in July of the new millennium. Vladimir Putin toasts then leader Kim Jong-il during his first year as Russian president. De resto, há 24 anos que Putin não vai à Coreia do Norte, visitou o país em 2000 e foi pouco tempo depois, na altura de ter sido eleito presidente russo pela primeira vez. Na altura, o presidente norte-coreano ainda era Kim Jong-il, o pai do atual presidente Kim Jong-un. De facto, que significado tem esta visita neste momento, tantos anos depois? É também uma demonstração dessa necessidade, não é? De procurar aqui aliados. É exatamente isso. Repara como nós não temos aqui uma relação ideológica, como houve no passado entre a Coreia do Norte e a União Soviética. Não temos, na realidade, não é sequer por motivos históricos. Eu sei que há motivos históricos de aproximação entre estes dois parceiros, mas também não são motivos históricos. São motivos de necessidade. São aqueles que estão a atirar Moscovo para Pyongyang. E, portanto, é o contexto atual que faz toda esta aproximação e, portanto, nós temos que olhar para isto como a realpolitik, no fundo é aquilo que está aqui a acontecer e, portanto, é uma necessidade, como eu disse anteriormente, de um e outro procurarem fugir, escapar às sanções internacionais. Putin, de resto, vai acompanhado de uma comitiva grande, que inclui, entre outros, os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, e uma das questões mais importantes a ser debatida nestes 2 dias deve ser, de facto, a cooperação militar. De resto, a Coreia do Norte já tem estado a dar apoio à Rússia no esforço de guerra na Ucrânia, certo? Nomeadamente ao nível do fornecimento de munições. Exatamente. É uma das necessidades da própria Rússia, que são as munições, armas também, os mísseis balísticos também, penso que é um desses domínios, ou melhor, componentes para os próprios veículos por parte da Rússia, mas sobretudo munições. E é essa a grande necessidade, se quisermos, da própria Rússia, que tem, como sabemos também, tido gastos imensos no conflito da Ucrânia, que se pensaria que era um conflito curto, mas que está a ser um conflito prolongado. Evidentemente é preciso estar sempre, no fundo, a ser abastecido e, portanto, é uma das suas, se quisermos, é uma das suas grandes dificuldades. O que se fala deste encontro poder não ser apenas uma parceria ou uma parceria estratégica abrangente, o que é bastante significativo, e só isso já cria ondas de reação na região, particularmente na Coreia do Sul. O que se fala é, poderá este encontro trazer uma aliança militar? Não será muito expectável, repare, pelos impactos precisamente que teria na região do Indo-Pacífico, portanto isso provocaria do ponto de vista internacional uma grande reação, porque estamos a falar de um compromisso que seria feito em, neste caso, a Rússia poder auxiliar a Coreia do Norte num conflito regional e, portanto, nós teríamos logo ali tensões imensas. Aliás, a própria Coreia do Sul já reagiu e já advertiu até a Rússia para ter alguma contenção na forma como está a lidar com esta, ou melhor, como está esta cooperação a desenvolver-se com os riscos de poder despoltar na região questões de segurança muito mais vivas e, portanto, ter aqui, criar mais tensão com eventual possibilidade de se derivar para um conflito. E, portanto, há o risco, não nos esquecer que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul permanecem, no fundo, em conflito. Há ali uma guerra que ela não foi, na verdade, travada, não foi terminada. Nunca acabou, não é? No fundo. Exato, e no fundo é preciso ter cuidado, há muita sensibilidade nesta região. Nós vimos ainda agora, muito recentemente, com as questões dos próprios balões por parte da Coreia do Norte, há ali um clima de tensão crescente e se isto
Quer dizer, se este equilíbrio de poder é ali, de alguma forma, desafiado com esta visita ou com esta cooperação mais forte por parte da Rússia, pode provocar ali mais tensões e, portanto, há ali um risco imenso de poder derivar para um conflito armado. E, portanto, esse é o risco, se quisermos, desta própria visita. Eu já agora chamaria a atenção do próprio Putin, que teve umas declarações na Coreia do Norte que, no fundo, sintetizam, eu acho que isto é importante, sintetizam esta visita quando ele disse que desenvolvemos mecanismos alternativos de comércio, e, portanto, há aqui uma dimensão comercial e acordos mútuos, não controlados pelo Ocidente, portanto, há esta ideia de ter esta alternativa a uma ordem e às regras internacionais que são controladas particularmente pelos Estados Unidos, opornos-nos conjuntamente a restrições unilaterais, portanto, as tais sanções que são aplicadas e que eles consideram ilegítimas, e moldaremos a arquitetura de segurança igual, indivisível na Eurásia. Portanto, há aqui também uma vontade de criar uma arquitetura de segurança regional com os parceiros na Ásia, aqui também incluindo a China, não esquecer o papel da China, no sentido de contrabalançar os poderes regionais e os poderes globais. Eu acho que estas declarações sintetizam muito bem aquilo que o Putin procura em Pyongyang. Já regressamos à conversa com Jorge Tavares da Silva, professor na Universidade da Beira Interior e especialista em assuntos internacionais. Na segunda parte vamos falar também do que pode ter a Coreia do Norte a ganhar com a aproximação a Moscovo. Confessé, pero sin pruebas, ¿eh? Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Ele não havia meio termo, era o bem e o mal, e ele encarnava efetivamente o bem. Último episódio: Inferno. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Jorge Tavares da Silva. Professor, falamos também agora do que a Coreia do Norte pode ter a ganhar com este aprofundar da relação com a Rússia. Qual é que diria que é o principal benefício que Pyongyang procura ao aprofundar esta cooperação com Moscovo? Antes de lhe responder concretamente a essa questão, já agora acrescento, e não sei se foi dito anteriormente, que a Rússia, nesta ligação que tem com a Coreia do Norte, não esquecer que a Coreia do Norte, além de tudo mais o que nós já falámos anteriormente, é quase um país ou um regime especializado em informalidade. Tem quase uma máquina de questões ligadas ao cibercrime, digamos, a táticas económicas informais, e que, de alguma forma, também a Rússia beneficia desta cooperação às escondidas. É uma cooperação às escondidas que, repare que o regime de norte-coreano, ele tem, em muitos sentidos, tem-se mantido também por força de todas estas dinâmicas informais ou ilegais, se quisermos, no mundo económico internacional. E, portanto, isso é substancial. Portanto, eu acredito que esta cooperação, ela também passa muito por trás da cortina, se quisermos, muito pelo crime organizado, pela forma como estes parceiros funcionam. Indo concretamente à sua questão, aquilo que a Coreia do Norte tem, para já desenvolver, evidentemente, todas estas redes, estas dinâmicas económicas fora do sistema, digamos que legal. E, portanto, há aqui uma cooperação, até do ponto de vista militar, que nós não sabemos, nem vai ser muito difícil de apurar, porque há aqui uma dimensão, enfim, que não é registada, se quisermos. E, portanto, aquilo que, no fundo, se desenvolve entre um lado e outro, até inclusivamente a própria aliança, vamos acreditar que há uma aliança militar, ela pode não ter que ser anunciada. E, portanto, ela pode aparecer ou pode ser feita de forma encoberta. Portanto, essa é uma das realidades. Aquilo que me parece mais importante, além da tal, mas isso é mútuo, a tal tentativa de fuga às sanções internacionais de um e do outro, portanto, apoiam-se mutuamente, esse para mim é um aspecto importante. Eu acho que há o programa nuclear
norte-coreano encontra aqui um parceiro muito interessante. Se a China já o considera muito interessante, a parceria com a Rússia para ir buscar tecnologia à Rússia, imagina a Coreia do Norte, tão débil em tecnologia de ponta para o seu programa nuclear. Esta cooperação é muito bem-vinda para os interesses desse mesmo programa e, portanto, é se calhar o principal ganho. Portanto, diplomático sim, económico, porque também depois há aqui uma dimensão, repare que a Coreia do Norte também é muito carente do ponto de vista alimentar, do ponto de vista energético. Tudo isso são dimensões interessantes em que a Coreia do Norte pode tirar vantagem, mas se quisermos, olhando para o regime que é, e vimos quais são os seus grandes objetivos estratégicos, tendo a Coreia do Sul e os Estados Unidos do ponto de vista regional como a grande ameaça e a necessidade de ter e de mostrar ao mundo a sua capacidade militar e sobretudo nuclear, ora encontrou o parceiro certo para conseguir desenvolver esse projeto. Portanto, este é o principal ganho. E depois, na comitiva de Vladimir Putin, segue também o responsável pela Agência Espacial Russa. Os russos podem também, já falou da questão do programa nuclear, mas dar também, enfim, algum tipo de apoio, por exemplo, ao nível do que é a tecnologia dos satélites aos norte-coreanos? Pode também, aliás, eu essa resposta vou articulá-la com o que eu estava a dizer anteriormente, é todo este domínio, e eu aqui colocaria também, eu acho que não podemos desligar este mundo das sanções, ou contra as sanções, ou que está, ou o mundo sancionado, melhor, este mundo sancionado, e o mundo sancionado, até podemos acrescentar outro, o Irão. O mundo sancionado é, em muitos sentidos, ou muito sancionado, é o Irão, é a Coreia do Norte, é a Rússia, e a China não tão sancionada, mas também teve um embargo de armas desde Tiananmen significativo, que aliás foi essa a razão que atirou Pequim aproximou muito Pequim com Moscou. Portanto, este mundo que lida mal com esse, e são contra, aliás, a política de sanções que é aplicada, procura aqui articular-se nestes domínios, e, portanto, o domínio militar, o domínio de segurança, e, evidentemente, esses programas espaciais são também objeto de cooperação. Repara, a Rússia terá que ter cuidado, não é só com a Coreia do Norte, mas com a Coreia do Sul, isso também ficará de alguma forma salvaguardado. A sua tecnologia mais moderna, ao cedê-la, se também depois não terá, num futuro próximo, depois algumas limitações, digamos, de poder estar a ceder o melhor que tem de si. Eu não sei até que ponto. Eu lembro que não há muitos anos a Rússia tinha muitas reservas entre a tecnologia que cedia à China e até reclamava de muita espionagem que era feita. Eu não sei se o facto de pactuarem todos agora nesta frente anti-ocidental, se depois, mais tarde, não vai ficar dependente dessa cedência agora de necessidade mais urgente, não é? E, portanto, vamos ver como é que também estas cooperações, elas são assim tão sólidas ou não. Há uma necessidade de momento, mas até que ponto é que essa necessidade de momento, no fundo, vai hipotecar o futuro do ponto de vista da segurança para a própria Rússia. Isso já sabemos, já o está a acontecer de alguma forma em termos energéticos. Vamos ver se do ponto de vista tecnológico também não vai ficar dependente daquilo que poderá dar agora para um futuro e depois vir a ter problemas nesse futuro. Putin, depois do início da guerra na Ucrânia, raramente sai do país, mas depois desta visita à Coreia do Norte ainda vai 2 dias ao Vietnã. É também um esforço, lá está, para mostrar que a Rússia não está completamente isolada e avançar com essa ideia dessa frente anti-Ocidente e de um mundo multipolar, não é? Que não tem apenas como único polo os Estados Unidos? Sim, é usar também um bocadinho o possível sul global, é usar estes países, que é um sul político, não é? O sul global às vezes não é tão perfeito assim o conceito, mas nós usamos com frequência. É um sul político, é um sul que alinha e desalinha muitas vezes com o norte político. Repare que alguns destes países, apesar de tudo, eu estou aqui não falo tanto do Vietnã, ou se calhar da própria Índia e outros parceiros, são alguns atores que tanto se interligam muito com este sul, mas simultaneamente não querem deixar de cooperar com o norte. E repare que, apesar de tudo, a Rússia tem alguns interesses também económicos com parceiros regionais, com a própria Coreia do Sul. E, portanto, é evidente que, ao relacionar-se com estes países, também não pode, em muitos sentidos, tem que ter algum cuidado, no sentido de também não prejudicar alguns interesses económicos para desenvolver no futuro. E, portanto, é um pouco essa tentativa. É uma tentativa de encontrar
oxigénio nestes países, mostrar um pouco ao mundo, e repare como a Cimeira da Paz foi exatamente isso também, por isso é que eu considero que houve ali um ganho político por parte de Zelensky nesta cimeira que fez. Pode não ter resultados imediatos, pode não ser efetivamente uma questão de paz, mas foi uma questão política significativa, mostrar que uma parte substancial do mundo está com a Ucrânia. Ora, o que Putin quer mostrar nesta altura é que também ele não está totalmente isolado, ainda que o tenta isolar, ele consegue sempre encontrar cooperações. Difíceis, mas consegue. E, portanto, está a fazer esse jogo diplomático com os BRICS, se calhar um bocadinho tentando aqui o Brasil e a Índia dentro dos BRICS, com a China, com certeza, isso tem sido evidente, com a Coreia do Norte e o Vietnã e outros parceiros que consiga dialogar. É sempre um ganho. Portanto, há uma tentativa de mostrar ao mundo que vocês estão a tentar, vamos dizer isto numa linguagem simples, vocês estão a tentar liquidar-nos diplomaticamente, mas nós encontramos sempre alternativas, vamos vivendo a nossa vida com aqueles que querem estar connosco. É mais ou menos isto. Obrigado, Jorge Tavares da Silva. Obrigado, foi um gosto. Jorge Tavares da Silva é professor da Universidade da Beira Interior e especialista em assuntos internacionais. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda sons da ABC News. A sonoplastia é do Artur Costa. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.